Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. E o que eu vou falar, tenho certeza que você já ouviu e tem consciência sobre a lei da semeadura. O que você planta é o que você colhe ou o que você vai colher. Eu tenho certeza que pessoas aqui que estão me ouvindo tem plantado sementes boas, lançado em terra fértil. Você que tem plantado no reino, nas coisas do Senhor principalmente. Você que tem plantado coisas boas na vida de outras pessoas. Eu já quero declarar sobre a tua vida que a colheita que está vindo em tua direção vai ser tão surpreendente. Vai superabundar as tuas expectativas e você colherá a 100 por 1 em novidade de vida, se alegrando no teu Deus. Já você que plantou sementes ruins, infelizmente a sua colheita não posso falar a mesma coisa, porque nós também plantamos, o que colhemos. E as consequências vêm quando a colheita, quando a semente ela não é boa. Claro que ela não vai produzir coisas boas, mas ainda dá tempo se arrepender, ainda dá tempo plantar e lançar sementes que louve a Deus, para que no futuro bem próximo você também possa colher as novidades, as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Querido, a palavra do Senhor se encontra na carta de 2 Coríntios, capítulo 9, vamos fazer menção a partir do verso 6 em diante, que fala a sementeira e a colheita, para entendermos melhor a lei da semeadura. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Oh, aleluia! Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porquanto o serviço desta assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para que eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo dom inefável. Oh, aleluia! Que palavra tremenda! Essa palavra aqui, essa passagem que se encontra na carta 2 Coríntios, onde Paulo escreveu, vai falar sobre a oferta da igreja de Corinto. Eu quero que você pare um pouquinho e preste atenção, porque eu creio que vai abrir muito a sua mente. Se você tem dificuldade em entender sobre
ofertas, tem dificuldade quando se fala de dízimo, já pensa logo, né, que vai dar dinheiro para a igreja. Ô querido, em nome de Jesus, repreende esse espírito maligno, esse sentimento que não vem de Deus, e aprenda a prosperar em Deus em todos os aspectos, não nas finanças, porque quando fala de prosperidade, aqui também está falando de todas as áreas de nossas vidas, mas há princípios, né? Há caminhos e há diretrizes para que possamos viver a plena vontade de Deus. Então, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta para você estar acompanhando. Mas antes de fazer a reflexão, trazer aqui o entendimento da palavra, se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu te convido a ser inscrito, ative o sininho, deixe seu like e seja um missionário do Levando a Palavra. Tenho certeza que Deus, Ele vai te alcançar com toda sorte de bênção. Compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Nos ajude a difundir o Evangelho nos 4 cantos deste mundo através deste meio de comunicação que é o YouTube. Queridos, aqui a carta de Paulo para a igreja de Corinto vai falar sobre ofertas. Paulo queria ensinar a igreja de Corinto a ofertar, porque eles tinham até condições. A igreja de Corinto era a igreja que era próspera. Eles tinham condições, mas não se moviam como podiam. E isso gerava dificuldades para o crescimento e a expansão da obra. Não é diferente no meio, né, de hoje, não é diferente no nosso meio. Muitas pessoas que vão à igreja, muitas pessoas que dizem que servem a Deus, têm uma certa condição financeira, sabe que pode ajudar melhor a igreja e muitas das vezes retém, deixa o espírito da avareza tomar conta e não são semeadores, né? Não são semeadores de coração. Tem condição de fazer a obra crescer, mas infelizmente deixa espíritos malignos travar, não sabendo eles que fazendo assim não é a igreja que vai sofrer somente, mas tal pessoa que assim procede. Então Paulo estava trazendo o entendimento para os coríntios, né, a importância do ofertar corretamente. Embora eles afirmassem se dispor a entregar na hora da oferta, né, eles tinham essa disposição, não tinha dificuldades, não fazia cara feia, pelo contrário, ia bem liberalmente, mas não cumpria a sua palavra. Isso aqui é terrível. Tem gente que até tem a disposição, tem gente que se levanta, tem gente que na hora ali da oferta de dar o melhor, dar o seu melhor através das suas finanças para o Senhor, até se comprometem, mas não cumprem. Gente, isso aqui é terrível. Na verdade, os coríntios, eles se comprometiam apenas de boca para fora, mas não agia, né? E não trazia as ofertas da forma que era para ser levada ao altar. O que trazia muitos, na verdade, era impedimento para as suas vidas e para o crescimento da obra. Era isso que eles traziam, fazendo, adotando essa postura. Então, para a gente compreender a preocupação de Paulo aqui sobre a igreja de Corinto na questão que se fala da oferta, a igreja aqui de Corinto está simbolizando os irmãos que são prontos em fazer votos, né? Tem muita gente que faz até os votos, mas são tardios em cumpri-los. E a gente já sabe a advertência que a palavra do Senhor nos ensina, que é melhor não voltar do que voltar e não cumprir. Por isso que muitas pessoas estão tendo suas finanças travadas, sua vida travada, não tem visto muita coisa, porque tem feito votos de tolo, tem prometido coisas a Deus que não tem tido a condição de cumprir, ou até tem a condição de cumprir, mas assim não fazem. Eles se comprometem com os seus votos. Aqui o povo de Corinto faz até desafios e ofertas, porém na hora de comparecer, o que eles faziam? Eles frustravam a aliança feita no altar. Isso traz maldição, querido, para a vida de quem assim procede.
para a vida de quem assim, infelizmente, tem feito. Paulo aqui com a sua preocupação, ele ministra aos coríntios visando ensiná-los o caminho da prosperidade, porque se não tivesse ensinamento, eles poderiam fazer de qualquer forma, mas havia um ensinamento. Eles tinham que entender, eles precisavam compreender sobre a questão da prosperidade. E a prosperidade, como eu falo, não é somente as finanças. As finanças é uma das formas de nós prosperarmos, porque é aquilo que está em nosso coração. Então, o povo de Corinto aqui, eles não podiam comer a semente, mas tinham de plantá-la na terra fértil. Que terra fértil é essa, pastora? É o reino de Deus, meu querido. É o reino de Deus, minha querida. Se você não está compreendendo, essa terra fértil aqui retrata o reino de Deus. Assim, veriam fecundar novidades e conquistas em suas vidas. Porque quando nós fazemos assim, semeamos no reino de Deus. É claro que vamos ser fecundos. É claro que novidades, é claro que conquistas acontecerão em nossas vidas. Então, eu quero trazer aqui bem rapidamente algumas características daquela igreja para que a gente possa compreender se de repente estamos enquadrados nisso. Porque se estamos, vamos nos alinhar hoje, vamos nos alinhar com Deus, porque precisamos sim ter nossos corações liberados, ter um sentimento liberal para nós sermos fiéis e gratos a Deus através dessa boa obra que é ofertada, dessa dádiva, como Paulo mesmo se refere. Então, uma das primeiras características daquela igreja é que aquele pessoal, ou seja, os crentes de Corinto, eram prontos a voltar, mas demoravam a cumprir seus votos. Leia depois do verso 1 ao 14 para você compreender. Então, quando se falava em desafios e entregas, os coríntios até se animavam, né? Mas na hora, quando chegava mesmo a hora de ofertar, eram omissos, né? Então Paulo lhe explica que se cumprisse suas palavras, né? Que eles cumprissem as suas palavras como havia prometido. E eles não seriam envergonhados, porque se não fizesse assim, a vergonha viria. Porque de Deus não se zomba, querido. De Deus não se escarnece. De Deus nós precisamos até ter uma postura, adotar uma postura diferente. O homem a gente mente, a gente engana, mas para Deus não. E sua oferta não é para homens. Se o intuito da sua oferta é para homens, é reconhecimento, esqueça. Que você já está quebrando o princípio. Agora, se sua oferta é para Deus, a intenção é para o reino, se posicione, tá bom? Se posicione e cumpra o que você disse no altar, né? Outra característica daquela igreja, eles tinham até o melhor que possuíam. O verso 5 vai dizer aqui: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedesse entre vós e preparasse de antemão a vossa dádiva, aqui está falando da oferta, já anunciada, para que esteja pronta com expressão de generosidade e não de avareza. Então, aquela igreja, ela tinha o melhor que possuía, eles tinham condição. Os coríntios não entregavam as ofertas a Deus conforme as suas riquezas. Olha que coisa horrível. Mas com avareza seguravam suas melhores ofertas para gastar consigo mesmos, né? Aquilo que era para ser uma bênção, um voto, um desafio, se transformava em um impedimento e por isso não comiam o melhor da terra. Então não adianta, querido, você ter até condições de ofertar, porque isso aqui não quer dizer que é prosperidade. Porque olha aqui a prova disso. Os coríntios tinham condição, eles possuíam até o melhor, mas não eram prósperos, porque eles não comiam o melhor da terra, eles não desfrutavam do melhor de Deus, porque eram avarentos, né? As suas ofertas eles pegavam e gastavam consigo mesmos. Então, quantos hoje não faz assim? Na sua casa tem o melhor, e não é para não ter o melhor, não é para ter o melhor sim, porque Deus ele nos ensina a gente ter o melhor quando a gente pode. Mas nós não podemos chegar também na casa do Senhor e dar o pior, querer dar o resto. É por isso que muitas das vezes as pessoas trabalham, têm que ter suas vidas estruturadas, mas não conseguem desfrutar do trabalho, do suor do seu trabalho, não conseguem desfrutar das novidades, são presos, são cativos nos seus próprios trabalhos,
Por quê? Porque estão comendo a semente. E por comer a semente, infelizmente, não traz. Infelizmente, não traz o melhor. Não traz o melhor, não vive o melhor dessa terra, não desfruta da verdadeira prosperidade em Deus, que é bem diferente. Outra característica que nós vemos aqui, eles se propunham a dar valores, mas não tinha alegria à entrega. Gente, Paulo já nos adverte que temos que dar com alegria, não com tristeza, porque Deus não se alegra quem dá com tristeza, mas Deus se agrada quem dá com alegria, né? Então, quando Paulo ensina a igreja de Corinto que a oferta deve ser dada sem peso, eles deveriam entregar aquilo que se propusesse a fazer, mas isso deveria ser feito com alegria e não com tristeza, coisa que estava acontecendo ao contrário. A entrega também não pode acontecer apenas por necessidade de uma bênção, como uma moeda de troca, como muitos fazem, né? Deus abençoa aquele que dá o seu melhor e cumpre os seus votos e desafios pessoais com uma alegria no coração, não com murmuração, não com dúvidas nem com tristeza. Então aprenda isso. Eu vou encerrar aqui porque o tempo já passou, mas amanhã nós vamos continuar a falar. Eu quero falar sobre as colheitas dessa oferta. Quais foram as colheitas dessa oferta? Então, eu quero que você fique muito bem entendido. Pegue a palavra, estude, tire suas dúvidas, porque precisamos quebrar certos paradigmas, certos dogmas que a gente mesmo cria, certa religiosidade em cima de oferta, para que a gente possa viver a prosperidade de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Amém, queridos? Vamos orar comigo? Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos ensinado. Nós precisamos, meu Pai, ter a mente aberta para entender que quando estamos ofertando ao Senhor, estamos mostrando a nossa gratidão, estamos te louvando através das nossas riquezas, através das nossas rendas, através dos nossos recursos, através de nossas vidas, como uma forma, meu Pai, de agradecer. Mas nos perdoa, Pai, porque muitas das vezes o espírito de avareza tem introduzido em nossos corações e nos atrofiado, fazendo-nos comer a semente para a gente não ter a prosperidade, nem ver o fruto florescendo ou multiplicando. Mas em nome de Jesus, nós nos comprometemos em ser ensinados para aprender e que o Senhor possa nos abençoar de maneira tal. Em nome de Jesus, é minha oração que eu faço hoje. Que Deus os abençoe. Amanhã nós voltamos com a segunda parte, tá? Falando da oferta da igreja de Coríntios e vamos ver quais são as colheitas dessa oferta. Fique com Deus. Deus vos abençoe.